Vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 22 do livro das Revelações. Versículo 18 e 19 diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Que Deus abençoe sua palavra nos corações, irmãos, para aceitar. Isso aqui vai ficar melhor para mim, porque senão eu me perco na hora de eu me virar. É horrível para o pregador, né? Para um professor que seja, né? Ou está cheio, espalhado, ou está junto. De fato, é tanto antididático, né, como anti-homilético. Por isso que eu estou sempre insistindo para sentar no meio, porque atrapalha pregar. Porque Isabela me atrapalha, ela Sim, eu fico constrangida também com os irmãos. Mas ela quer participar comigo, né? Psicologicamente, para ela é uma maravilha, porque ela vai interar comigo. E ela vai crescer, como a maioria dos meninos, né, ligados comigo. Mas às vezes tem irmão que fica olhando feio. Eu não vou sair daqui se ela fazer barulho. Os irmãos, se tiver incomodado... Eu criei 5 filhos na igreja, eu sei que dá trabalho, né? O irmã Neves também criou filhos, né? O pastor Reinaldo está criando, a Jussara. Não vai ser a primeira criança que vai atrapalhar e que, se Deus quiser, não será a última. Certo? Criança é isso mesmo, fazer o quê? Mas tem que... Né, uma das coisas mais... Eu me lembro, fugindo do nosso assunto, um comentário que fizeram, logo quando eu me converti, a respeito de uma grande igreja de São Paulo, naquela época. E o rapaz, ele era seminarista, ele fez o seguinte comentário, que aquela igreja, ela quase não tinha jovens, porque o pastor não gostava das crianças do culto. Ainda que ele fosse metido a ser pregador para criança, né? Gravou discos de mensagens para criança, escreveu historinhas para as crianças, mas ele não tolerava a criança no culto. Então eles tinham cultinhos, né, trabalhos para crianças ali, né? O que acontecia é que elas não acostumavam com o pastor, e quando chegavam na adolescência, se mandavam da igreja. Não queriam saber. Né? Não é como o pastor Pedro, né? Não é verdade, pastor Pedro? Ele fica ligado na minha, né? E isso acontece, pode ver que nós temos, a maioria da igreja aqui é de jovens, e não é de hoje, né? Então a gente chama a atenção, às vezes olha feio e tal, mas faz parte do negócio, né? Que é assim que a gente educa. Depois, chega a uma certa idade, não dá mais trabalho, como é o caso do Vini, do Rubinho, de outros, né? Às vezes, só uma vez ou outra, que a gente tem que chamar a atenção, conversa com eles e tal, né? Às vezes tem que pregar com eles no colo, né? Como eu já preguei com vários aqui no colo. Não é mesmo, Vini? Né? Vai embora. O pastor é forte também para isso. Então, eu vou pegar o molecada aqui no colo, né? Os adultos eu não vou pegar no colo, se fizer bagunça. Mas muito bem, então voltando aqui para a nossa mensagem de hoje, eu escolhi esses 2 versículos porque eu quero explicar a razão de ter dado atenção a essa tão falada
profecia maia, né? Até filmes foram feitos, não foi um só, né? Um que fez um grande sucesso e o outro muito desconhecido, que o nosso irmão Francisco me arrumou o DVD para assistir. Foi o pior filme que eu já assisti na minha vida. E olha que, né, eu assisto o filme há 55 anos, né? Já assisti muitas coisas, né? Isso é pior do que o Ataque dos Tomates Selvagens ou qualquer coisa. O filme ruim, né? Faz um imbróglio de todas as ideias possíveis, né? E no final das contas não tem realmente nada a ver, né? Eles apenas aproveitaram, né, esse interesse pela profecia maia, e que tem gerado muitos documentários, que mais são peças sensacionalistas, feitas com a intenção de ganhar dinheiro, para chamar a atenção, do que algo que traga de fato um conteúdo. Por obrigação profissional, eu assisto essas coisas, né? Mas eu fico às vezes pensando, perdi meu tempo, né? Pouca coisa se aproveitou daqui. Eu não costumo dar atenção a nada que esteja fora da Bíblia. Atenção que eu digo é levar a sério aquilo. Porque, como eu falei, por obrigação profissional, eu tenho que assistir tudo que for possível, ler tudo que for possível, né? Leio coisas de uma imbecilidade que não tem tamanho, que não tem nexo, coisas sem sentido, né? Um dia um colega, né, chegou, o pastor chegou dizendo um recorte, olha porque o recorte está dizendo, né, que os cientistas descobriram aonde que o povo atravessou pelo mar Morto, o Mar Vermelho, porque estavam lá os sinais do vento no chão, etc. Sendo que, se fosse um vento, tinha arrastado todo mundo. Eu nunca vi na minha vida, né? Assisto muito documentário, um vento que abrisse um riachozinho, um córrego. Já viram? O vento separar o córrego? Nem lago, nem poça d'água, né? Nunca vi. Você já viu? Nunca vi. Mas já tenho visto furacões, né? Ou pela televisão, ou tempestades aqui que quase me arrastavam. E olha que um homem de quase 110 quilos não é fácil, não é qualquer espírito que vai me arrastar, né? Então eu digo que se aqui não fosse vento, literalmente, tinha arrastado os israelitas, tinha arrastado já de início todos os egípcios que entraram naquela passagem. Mas por obrigação, eu sempre me informar, mesmo quando as coisas não têm um pingo de lógica, de coerência, de fundamento. Então eu não costumo levar a sério, por exemplo, aquilo que é reputado como profecia de Nostradamus. Mas sou obrigado a ler, sou obrigado a assistir os documentários. Muitas vezes eu corrijo a interpretação que está sendo dada para aquilo. Aquilo às vezes parece que tem uma lógica, mas a interpretação está errada por a falta de um verdadeiro conhecimento daquilo que a Bíblia fala a respeito das últimas coisas. Então esses 2 versículos estão dizendo que garante a veracidade das profecias do Apocalipse, ou o livro das Revelações, que seria o nome dele em português, né? Mas aqui no Brasil até colocou o nome Apocalipse, que causa mais sensacionalismo. Mas Apocalipse significa simplesmente revelação. Literalmente é tirar o véu, descobrir, né, algo que estava escondido. Olha como eu odeio esse espirro que vem e não sai, né?
Ou ele fica aqui no nariz. Mas a expressão causa sensacionalismo, né? Tanto é que os livros ou as passagens que têm, vamos dizer, um colorido apocalíptico, levam o nome de literatura apocalíptica, mesmo não sendo bíblica, que existem muitos livros fora da Bíblia que falam isso. Mas essas duas profecias dizem que, como garantia da veracidade do Apocalipse, e nós podemos refutar isso com toda a Bíblia, é que se alguém tirar alguma profecia que está daqui, ou seja, dizer que ela não é verdadeira ou não a ensinar, ou alguém que acrescentar alguma coisa, vai perder a salvação, ou não alcançará a salvação, a vida eterna, estará condenado ao inferno. Então, por obrigação profissional, eu procuro estar a par de tudo aquilo que é dito por aí. Quer eu goste, quer eu não goste. Agora, é praticamente obrigatório que um pastor ele tenha conhecimentos de antropologia, de sociologia, de arqueologia, de geografia, de geologia, de muitas coisas. O quanto for maior o conhecimento dele, melhor ele poderá ensinar o seu rebanho, proteger o seu rebanho dos falsos ensinos. E pela graça de Deus, eu gosto de muitas coisas, né? Eu era para seguir a carreira de engenharia eletrônica ou talvez até mesmo de física. Física nuclear, que eram coisas que eu gostava muito e estudava muito. Ou então, na área da matemática. Eu era muito bom em matemática, bom de tirar 10 seguidos, de fechar o ano na metade do ano. Muita facilidade. Mas muito bem. O meu gosto ou não importa. Apenas que eu tenho facilidade e tenho interesse nessas coisas. Gosto de ler, de folhear. E eu estava assistindo um documentário arqueológico, isso já há alguns anos, a respeito dos maias. Não é diretamente o meu interesse. Muito mais interessante é a arqueologia do Oriente Médio, ou mesmo do Egito e da Líbia. Tem a ver mais diretamente. Mas, estudando essas coisas, a gente acaba aprendendo mais das outras e podendo argumentar melhor, né? Como a discussão do tempo em que aconteceu o êxodo, quem era o faraó do êxodo, né? Muitas vezes aqui, eu contesto que tenha sido o Ramsés II. A Mutança tem explicado que para mim foi Tutmoses IV, ou Akhenaton, como ele é chamado, o pai do Tutankhamon, né? Que até hoje o pessoal tenta descobrir como é que ele morreu aos 18 anos, né? Chamado faraó menino. Não diz lá que o primogênito faraó morreu, no texto bíblico do Êxodo, lá Êxodo capítulo 12. E é o único faraó da história do Egito que se tornou monoteísta, adorando um só Deus, fazendo uma revolução religiosa. Então é um assunto que interessa, né? Porque tem toda uma discussão sobre o tempo da Bíblia, né? Porque segundo os cálculos dito a partir da inauguração do templo de Salomão, por Salomão, a data cairia justamente no tempo de Akhenaton. Mas como um
arqueólogo, Albright, no começo do século XX, ainda quando a arqueologia era muito mais aventuresca do que científica, né? O pessoal ia caçar tesouro. Ele datou na época de Ramsés II e isso tem passado batido e tem muita gente engolindo isso. Mas muito bem, eu até me lembro uma ocasião quando comecei a estudar arqueologia, que o professor nos recomendou um livro, que é esgotado, muito difícil de achar, chamado O Segredo dos Ixos, que foi o povo que dominou o Egito, e para muitos, o faraó Ixo era o faraó do tempo de José. E uma colega, né, no embalo, né, ela foi lá numa biblioteca e alugou ou emprestou um livro chamado O Segredo dos Incas. Né, confundiu Inca com Ixo. Mas tudo bem, é válido para você entender as coisas a respeito de arqueologia. E nesse passo, né, eu fico assistindo vários documentários, alguns são chatérrimos, né, ainda que eu goste, a respeito de arqueologia. E estava assistindo um a respeito dos maias, né, que falava da arqueologia, da antropologia, da sociologia, né, e da religião dos maias. Aquele não era um documentário sensacionalista, nem lembro o nome dele, porque na época ninguém estava dando bola para essa questão de 2012. E o documentário terminava com a parte a religiosa, a teologia dos maias, né, e falou dessa data, né, que eles estavam prevendo o fim. Na verdade, eles não estão prevendo o fim do mundo. As pessoas que estão interpretando é que estão achando, justamente porque 2012 termina um ciclo da história maia. Ninguém pensou que aquilo poderia indicar o começo de uma nova era, de uma nova época. Nós já vieram logo de cara com esse negócio. Segundo os maias, vai acabar o mundo. A profecia simplesmente diz: o mal entrará na terra e termina ali o ciclo. A partir dali, muitos filmes e documentários foram feitos. Com as especulações as mais incríveis e absurdas a esse respeito. Mas, como eu disse, por causa dessa passagem bíblica, eu não dou bola para essas coisas. Né? Então, estou lá ouvindo, é mais uma bobagem que eu estou ouvindo. Só que naquele documentário original, eles mostraram vários daqueles ideogramas deles, daqueles desenhos que significam palavra. O ideograma é um desenho que significa uma palavra. Muitas vezes é uma letra só. Eu estava vendo um documentário a respeito da língua chinesa, né? Eu estava mostrando como é que é o cavalo no kanji. Né? Então tem o desenho o cavalo, rusticamente, ele está assim, muda a posição assim. Né? Essas coisas também são muito interessantes. Para mim é interessante. E aí mostrou um desenho, que foi o que me chamou a atenção. Quando o narrador estava explicando, né, o porquê eles chegaram àquela interpretação do significado da profecia maia, e foi aí então que eu dei a atenção para a coisa. Era o desenho de um dragão, e aquele que eu vi era um dragão vermelho jorrando água pela boca. Aí então eu falei: aqui a coisa não é mais uma mera especulação. E como eu conheço muito bem o livro do Apocalipse, foi o primeiro livro que eu li da Bíblia. Eu não era nem crente ainda, mas eu tinha ouvido uma pregação, estava começando a frequentar a igreja batista, e o pastor pregou alguma coisa escatológica, na verdade era um sermão evangelístico, e eu resolvi ler a Bíblia. Levantei no sábado de manhã, peguei a Bíblia e li o livro do Apocalipse direto. Depois de convertir, teve uma época em que eu lia o livro do Apocalipse toda semana. São 22 capítulos,
né? Lia uma base de 3 capítulos por dia. No último dia, no sábado, né? Começava no domingo, no sábado eu lia os 4 capítulos finais. E aí dava os 22 capítulos do livro do Apocalipse. E quando me converti também, eu estava sempre comprando comentários bíblicos. Então eu me lembrei aqui do Apocalipse capítulo 12, que diz assim: e a semente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Essa serpente aqui é o dragão, né? Como o próprio capítulo explica. Tem que achar a distância sem óculos. Versículo 9: e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E o desenho daquele dragão, Maia, é o dragão serpente. Né? Não é aquele dragão com asa, né, que parece um pterodáctilo. É aquele dragão comprido. Né? Dragão serpente. Então eu falei, peraí, a coisa aqui é um pouquinho diferente. Aí eu me lembrei também que a palavra, né, como tem, por exemplo, na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, o maligno. Infelizmente, as pessoas já ouviram falar do fim do mundo, mas não ouviram as explicações corretas de todo o processo. O livro do Apocalipse, como muitas vezes tem dito aqui, ele não revela o fim do mundo, mas ele revela o mundo novo, uma nova era para a humanidade redimida, não para toda a humanidade, não para todos os homens, mas para aqueles que foram redimidos pelo nome de Jesus Cristo, purificados pelo sangue de Jesus. É uma oportunidade para toda a humanidade, mas infelizmente, como a Bíblia diz, nem toda a humanidade aceitará isso. Ou, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. João, que escreveu essa passagem, ele diz também na sua primeira carta que Jesus morreu por toda a humanidade, pelo mundo todo. Mas ele também diz que aqueles que creem têm a vida eterna. E ele mesmo vai dizer: quem não crê já está condenado. Mas a oportunidade está aí para todo mundo. Um dia, ainda no início da minha vida espiritual, eu tinha acho que uns 3 meses de batizado, e eu morava perto da antiga Casa Publicadora Batista, que depois passou a se chamar Joel, né? Junta de Educação Religiosa e Publicações. Me lembrando de uma historinha aqui. Conto outro dia, eu vou contar uma. Eu ia sempre lá comprar alguma coisa, que eu sempre gostei de ler muito, né, desde pequeno. Devorava, né, livros. E um dia eu cheguei lá e estava um livro, um comentário do Apocalipse, que estava em promoção. E ali